desse ano da nossa igreja é avante e sem parar, não é? A gente já ouviu, essa que é a 8ª mensagem, né, pastor? 7 mensagens, essa é a 8ª mensagem. E desde que a gente nascemos, a gente começa a avançar. Querendo ou não, a gente cresce. E vai mudando e vai aprendendo. Então, nós estamos avante e sem parar. A gente só vai parar quando Jesus vier ou quando a gente morrer. Então, a gente está avante. A questão é, para onde estamos indo? A questão é, para onde estamos indo? Porque avante eu estou. Não estou? Ninguém fica na vida assim, nasce, fica lá parado, não cresce, não acontece nada. O pastor já até pregou sobre isso. Se acontecer isso é porque tem alguma coisa errada. Mas a gente está indo. Agora, para onde eu estou indo? Esta é a questão. Desde o início do princípio, quando o homem, o Adão, pecou, Deus fez um plano de salvação para nós. A partir daquele momento, Deus já fez o nosso plano de salvação. E o plano, vou falar um lugar na Bíblia onde está escrito o plano, né? O que aconteceu. Filipenses 2, 7 e 8. Diz assim. Deixa eu ver o que eles vão colocar aqui. Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo. Vou ler aqui, ó. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos... De quem que eles estão falando? Vou ler de novo. Mas fez a si mesmo. Quem é esse a si mesmo? Jesus. Jesus era o plano. De nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos... Então Jesus estava lá no céu, Deus, e ele se desfez. A minha versão fala assim, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o 8 diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem é? Jesus. E ele fez a vontade do Pai. Quando ele estava indo para a cruz, ele ainda falou. O que ele falou? Ele falou, se possível for, passa-se de mim esse cálice. O que quer dizer isso? Se for possível que eu não vá, né? Mas que seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Que Jesus nos salvasse. Então Jesus, ele deixou de ser quem ele era. Nasceu numa manjedoura. Na verdade, não tinha nem lugar para ele nascer. Nasceu numa manjedoura. Passou por várias situações ruins aqui na terra, até ele morrer na cruz por nós. Não foi assim? Não foi assim? E o tempo passou, e nós nascemos. E de alguma forma nós ficamos sabendo do plano que Deus fez, né? Nós ficamos sabendo e nós aceitamos, né? Conhecemos a Jesus e aceitamos. E nós cremos nesse plano, né? O importante não é só saber, porque tem um monte de gente que sabe que Jesus morreu na cruz. O importante é você crer.
que ele morreu na cruz para te salvar e para que ele seja o seu único e suficiente Salvador. Então nós temos que crer, porque lá em Marcos 16 diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então não basta eu saber que Jesus morreu na cruz. Tem um monte de gente que sabe, tem algumas igrejas que tem Jesus lá na cruz, né? Mas além de saber, eu tenho que crer. Amém? Então agora, você deve estar querendo saber o que essa mala está fazendo aqui. Quando eu não aceitava, enquanto eu não aceitei Jesus, né, como único e suficiente Salvador, apesar de saber que ele, só posso virar desse lado, que ele morreu na cruz. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia católica e ela tinha umas figuras e bonitas, lindas, aquela lá que Jesus é quase que loiro de olho azul, sabe? E aí quando eu chegava lá, eu olhava e eu chorava, porque eu falei, nossa, Jesus morreu na cruz. E eu achava que tinha acabado. Ele foi tão bom e ele morreu na cruz, porque eu não sabia que ele tinha morrido na cruz por mim. E aí, no dia que eu fui aceitar Jesus, eu vim com a minha mala. E o que estava escrito na minha mala? Destino inferno, porque eu não sabia que eu podia ir para o céu. Eu nem sabia, eu não sabia de nada, na verdade. Mas eu tinha um destino. E qual era o meu destino? O inferno. O destino de todo mundo que não tem Jesus como único e suficiente Salvador é o inferno. Então eu cheguei lá com a minha mala. Eu e todo mundo antes de aceitar Jesus, não é? Então essa mala aqui, escrito destino inferno, é de quem não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Porque quando eu cheguei e falei que eu queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, ele me deu uma passagem para o... E ele mudou o meu destino. Ele mudou. E ele falou que agora o meu destino era o céu. Ele disse que agora o meu destino era o céu. Porém, ele falou isso, que agora o meu destino é o céu. Só que eu tenho uma mala, não tenho? Essa mala aqui é a minha vida. É a sua vida. E o que a gente guarda na mala? O que tem dentro da minha mala? Você sabe? O que tem dentro da minha mala? Você sabe? Eu também não sei o que tem dentro da sua mala. A mala é a sua vida. Quando a gente vai viajar, se a gente for para o sul, a gente tem que levar roupas de frio. De acordo, né, com o ambiente de lá. Com a temperatura e tal. Se eu for para o Nordeste, né, eu tenho que levar roupas de calor, roupas de verão. Senão, chegar lá, vou passar calor se eu levar casaco, por exemplo. Né? Mas eu não estou falando de roupa. Porque se essa mala aqui é a minha vida, aqui dentro não tem roupa. Né? Inclusive, a gente chega aqui na terra sem roupa. Né? E quando morre, põe até uma roupa, né? Mas depois a roupa apodrece lá, a gente nem precisa da roupa. Eu estou falando de
destino, de inferno, de céu, de eternidade, de para sempre. Então, é isso que é a minha mala. O que tiver dentro da minha mala. Por quê? Quando eu aceitei Jesus, Ele mudou, Ele me deu uma passagem. Só que eu ainda não fui. Eu ainda estou aqui com a minha mala. Estou aqui escrito, meu destino é o céu agora. Só que eu ainda, vou até deixar o destino céu aqui. Só que eu ainda não fui, eu continuo com a minha mala, eu continuo com a minha vida aqui. E o que é que eu tenho aqui dentro? Sabe qual é o tema da mensagem? O que você carrega na sua bagagem? O que você carrega na sua mala? A mala é a minha bagagem, que é a minha vida. O que é que você carrega? O que é que tem aí dentro? Esse é o tema. Amém? Quando Jesus mudou o meu destino, que era para o inferno e agora é para o céu, caberia a mim. Quando você vai viajar, quem faz sua mala? A não ser que for criança, né? Você. Então, caberia a mim desfazer a minha mala para o inferno e começar a fazer a minha mala para o céu. Porque agora eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Então, eu tinha que mudar a mala, não tinha? Você fez isso? Eu fiz isso. Eu abri a mala, olhei. O que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Ai, isso aqui. Será que isso aqui vai deixar eu ir para o céu? Você olhou dentro da mala? Você desfez a mala. O certo era tirar tudo e começar a fazer a minha mala para o céu, né? Porque ele falou, ele me deu a passagem, ele falou que agora o meu destino era o céu, só que cabe a mim organizar a minha bagagem para o céu, porque agora eu não vou mais para o inferno. Amém? Vamos ver o que a palavra diz sobre isso. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Quando a gente vai viajar, é gostoso você comprar uma roupinha, né? Nova. Então, nova criação. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não adianta eu abrir a mala e falar assim, não, mas isso aqui, vou deixar, né? Não, eu tenho que fazer tudo novo. E em Efésios 4, 24, do 24 ao 29, eu quero ler na versão NVI. Por favor. É Efésios 4, do 24 ao 29, versão NVI. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a... Criado para ser semelhante a... Criado para ser semelhante a... Olha, quando Jesus veio, ele falou que ia ser semelhante aos homens. Ele ia ser... Se fez homem. Não foi que Jesus disse? Deus, mas ele se fez homem. E quando eu aceito Jesus, eu tenho que ser semelhante a... Em justiça e santidade, provenientes da verdade. Continuando até o 29. Portanto, cada um de vocês deve abandonar abandonar quem? Mas aquela lá que é a mentira da... Mentirinha do bem. Aquela pode, né? Deixar aqui na minha mala. A do bem.
É a do bem. Aquela pode. Aqui está falando só a mentira. Não está falando a da mentirinha do bem. Aquela eu posso deixar na mala? E falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Eu posso ficar irada? Posso. Eu posso. Vou falar que eu não posso, sou gente ainda, sou aqui, o meu corpo humano. Posso. O que eu não posso? Não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não durma com a ira. 27. E não deem lugar ao... Ué, eu posso dar lugar para o diabo? Eu posso? Eu posso. Se eu quiser, eu dou. Mas aqui o que está falando? Não dê. Não dê. Não deem lugar ao diabo. Não deixe o diabo colocar coisas dentro da sua mala. E às vezes ele não vai ser ele. Às vezes ele vai mandar alguém. Alguém. Você está pensando que a pessoa está chegando lá para o teu bem. Porque a Bíblia fala que ele é astuto. Ele é esperto. Então ele quer nos enganar. Então a gente tem que ser mais esperto do que ele. Já abre o olho assim, ó. Tá querendo colocar alguma coisa dentro da minha mala, né? Tum! Chegou no meu coração, né? A seta. A seta. A seta maligna. Porque ele lança. Por que ele quer? Ele quer que o meu destino seja o inferno. Então ele vai fazer de tudo para mudar o meu destino. Então ele vai pegar e vai mandar a seta. Agora, se eu pegar a seta, é mesmo, né? E colocar dentro da minha mala, eu vou acabar deixando o diabo mudar o meu destino. 28. O que furtava, não furte mais. Ah, mas todo mundo está pegando. É da empresa. Essa caneta aqui. Na minha casa não tem uma caneta, eu vou levar. Estou roubando? Mas tem um monte. Todo mundo leva. Os outros levam e ainda me oferecem. Eu lembro uma vez que que eu dava aula para os adultos. E o pessoal queria levar, as professoras queriam levar o lanche. Aí quando ela chegou, como era banana, gente. Um monte de banana assim, eu olhei. Ela pega. Na minha casa tem. Eu fiquei tão assim que eu não sabia o que falar. Sabe? Quer dizer, era um hábito. Pegava o lanche e levava. Sabe? E às vezes não é nem porque precisa, é porque não é. Então, o que furtava, não furte. Antes o quê? Trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Eu estou lendo o que a Bíblia fala, como eu devo ser quando o meu destino é o céu. Como eu devo ser quando o meu destino é o céu. E tem também os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto,
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso está na Bíblia, né? E se o meu destino é o céu, eu tenho que observar o que está na Bíblia. No início da mensagem eu li Filipenses 2:7, que disse que Jesus esvaziou-se de si mesmo, não foi? E agora, Efésios 4:24 diz que o novo homem deve ser semelhante a Deus. Foi fácil para Jesus viver aqui? Foi fácil? Não. Não foi fácil. Ele passou por muitas situações difíceis. Ele desistiu? Está escrito lá na Bíblia. Então, Deus tinha feito um plano, mas aí quando Jesus chegou aqui na terra, ele falou, não vou. Está escrito isso na Bíblia? Não. Ele foi obediente. Então, para nós que aceitamos Jesus, também não é fácil. Também não é fácil. Vai ter o dia que você vai falar assim, eu não estou aguentando, está difícil. Sim, Jesus falou. Só que ele foi obediente. Então nós também temos que ser obedientes. Até o fim. Ele foi até a cruz, você não precisa. Eu não preciso ir na cruz. Porque ele já foi por mim. Mas eu tenho que ir até o fim para fazer valer o sacrifício da cruz. Para fazer valer a minha passagem que ele me deu. Ele não cobrou. Foi de graça. Foi de graça. Quanto seria uma passagem daqui para o céu, hein? Eu nunca ia ter dinheiro para pagar. Nem que se eu trabalhasse a vida inteira. E ele me deu de graça. De graça para mim. Para ele custou o sangue dele. A vida dele. Custou. Mas foi de graça para mim. Então não foi fácil para Jesus deixar o céu e viver aqui na terra como homem. E não é fácil para nós vivermos sendo imitadores de Cristo. Sabia que nós devemos ser imitadores de Cristo. Porque ele se fez homem. E eu tenho que me fazer ele. Eu tenho que ser igual ele foi. Imitador de Cristo. Eu tenho que ser. Paulo fala isso, né? Eu tenho que ser imitadora de Cristo. A palavra diz em 1 Pedro 15:16. Diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. E o 16, pois está escrito, sejam, porque eu sou santo. Então eu tenho que ser imitadora de Cristo. É fácil? Não. É fácil? Não. Assim como não foi fácil para Jesus estar aqui. Não é fácil.
Nós estamos falando de bagagem. E agora a gente vai ver, a gente viu aí como que tem que ser a nossa bagagem para ir para o céu. Agora, o que não pode ter dentro da nossa bagagem? Gálatas 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, do 19 ao 21. Não pode ter dentro da nossa mala. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões são divisões, facções, inveja, embriaguez, orgias semelhantes a estas. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão para o céu. Está avisando. Então, se alguma dessas coisas, ou coisas semelhantes a essas, estiverem dentro da minha bagagem, quer dizer que o meu destino é o inferno. Forte, não é? Hoje, estamos tendo a oportunidade de abrir a nossa mala, que é a nossa vida, e verificar se a nossa bagagem está de acordo com o nosso destino, que é encontrar o nosso Salvador, não é no aeroporto, é nas nuvens. Você não precisa ir lá para o aeroporto, lá, que não, vai ser nas nuvens. A Bíblia não fala que se eu fizer alguma coisa na igreja, eu vou ter direito. Tudo que a gente leu aqui aí tem assim, ó, se você for pastor, seu destino é o céu. Estava escrito ali? Não. Está escrito isso na Bíblia? Pastores. Se eu for diácono, se eu for diaconisa, se eu limpar a igreja, se eu dançar, se eu tocar, se eu tirar foto, se eu olhar ali, ficar olhando a mídia, se eu for da mídia, não está escrito? O que eu tenho que ser então? Eu tenho que ser imitadora de Cristo. Cristo ficava tirando foto? Cristo ficava dançando? Eu tenho que ser imitadora de Cristo. Ele desceu, se fez homem, e eu tenho que ser imitadora dele, que é Deus. É isso que vai me levar para o céu. Ser imitadora de Cristo. Então é aquilo que eu sou na minha vida diária. Quando eu saio daqui, quem eu sou? Eu sou a imitadora de Cristo? Quem eu sou quando eu estou no meu trabalho? Quem eu sou quando eu estou na minha casa? Quem eu sou quando eu estou na faculdade, quando eu estou na escola, quando eu estou na rua, quando eu estou na fila, quando eu estou no banco, quando eu estou no mercado? Quem sou eu? Eu sou uma imitadora de Cristo? Ou chegar lá, eu sou eu mesma? Eu faço, pisou no meu pé, eu piso também. Falou que não devia, vai ouvir. Ou eu sou imitadora de Cristo? Porque eu preciso ser imitadora de Cristo.
2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. E 8. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se eu conseguir, se eu terminar, eu vou receber. Mas vocês viram que é combati o bom combate. Então é uma luta. É uma luta. Não é, ai, graças a Deus, aceitei Jesus, agora vou esperar. Nada vai acontecer. Ai, que bom, o diabo não vai nem olhar mais para mim. Aí que ele vai olhar para você. Aí que ele vai querer mudar o seu destino. Daí começa a luta. Eu não vou perder a minha passagem. Eu não vou perder. Mas Jesus, né, conhecendo a gente, antes dele subir, ele fez algo. Você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho. Vou te mandar uma ajuda. Vem aqui, pastor. O pastor vai fazer representar o ajudador. O ajudador. Ele vai mandar um ajudador. Então, quando eu aceito Jesus, eu recebo também o ajudador. Que aí, antes, solta um pouquinho o Espírito. Quem é o ajudador? É o Espírito Santo. Quando eu tinha esse destino, eu andava sozinha. Mas aí, quando eu recebi a passagem para mudar o meu destino, que é o céu, eu recebi uma ajuda e ele me ajuda. Quem é ele? É o Espírito Santo. Ele vai comigo aonde eu for. Então, aonde eu for, eu tenho que prestar atenção se ele pode ir, porque ele é o Espírito. Porque se ele não puder, ele não vai. Não é? E que mais? Ele pode me ajudar a olhar dentro da mala. O Espírito Santo, faça o favor de botar a mala aqui em cima. Vamos abrir a mala. O Espírito Santo é meu ajudador. Cada um tem o seu. Vamos, Espírito Santo. Oh, desculpa, Espírito Santo. Eu não posso mandar no Espírito Santo, gente. Já eu tenho Espírito Santo porque o meu destino é o céu, tá? Aí. Espírito Santo tem umas coisas aqui. Espírito Santo. O que eu tenho que tirar, Espírito Santo? Baixa autoestima. Ai, agora eu não posso mais ter baixa autoestima porque agora o meu destino é o céu. Meu Deus. Uma alma infeliz. Posso? Não, né, Espírito Santo? Não, tira. Inveja. Inveja. Tem que tirar, Espírito Santo? Tem que tirar. O que mais que eu tenho que tirar? Os traumas. Os traumas, aquelas coisas que eu me lembro que eu era pequena, que eu era criança, aconteceram, mas agora elas têm que sair, né? Os traumas. O que mais? Ressentimento. Ressentimento, eu ficar ressentindo aquela coisa ruim que aconteceu, eu fico ressentindo. Cada vez que eu sinto, fica com raiva. Tem que sair, né? O que mais? Remorso. Vergonha. Não posso mais ter, porque agora eu sou de Jesus. Ciúmes. Ciúme, né? Não pode ter também. Mágoa. Não posso ter a mágoa também.
ódio. Posso até ficar com raiva, mas não posso ficar com o ódio que vai ficar lá para sempre. Não pode. Vou tirar também. A raiva, né? Irai-vos, mas não durma com a sua raiva. Culpa. Não posso me sentir culpado. Triste. Não. Tirar a tristeza. Tirar a tristeza. Porque Jesus é a minha alegria. Não perdoar? Não perdoar. Tem que tirar. Eu tenho que tirar, eu preciso perdoar, né? Tem mais um aqui. Ah, não é. É a etiqueta. Mas Espírito Santo, a minha mala está pesada ainda. Não tem mais coisa aqui? Tem uma coisa aqui, do lado de cá. E será que eu posso ficar com ela? Essa tira ou deixa? E agora? Espírito Santo, você que me diz. Eles não estão vendo. Tira ou deixa? Ah, eu posso ficar. É com essa que eu tenho que ficar. Vou pôr ela aqui, né? Que agora... o meu destino não é mais o inferno. Agora, o meu destino é o céu. Amém? E essa é a palavra que o Senhor deu para nós. Para mim também. Para eu me lembrar todos os dias do meu destino. Que eu tenho um ajudador que me ajuda. Todo dia eu posso ir lá com Ele. No meu tempo com Deus. E Ele vai me ajudar a manter o meu destino. Ele vai ser o meu agente de viagem. Aquele que não vai deixar eu perder o voo. Eu não vou perder. Não vou perder. Amém? Fique de pé. E eu vou